Então, tudo bem, doutor? Muito bom dia. Bom dia, Elisa. Tudo ótimo. Vamos lá, mais um dia juntos aqui no Novo Dia. E lembrando que você pode e deve sempre participar conosco pela hashtag Correspondente Médico. Vamos ao nosso primeiro tema. A gente vai falar sobre medo e insegurança das crianças com esse momento de voltar às escolas. Algo que é tão normal para as crianças, mas que agora, dentro deste nosso mundão que simplesmente virou de cabeça para baixo, as crianças distantes, agora é uma readaptação. A gente vem acompanhando, inclusive, o desafio das cidades, dos estados, em decidir quando é exatamente o momento correto, o melhor momento para voltar às aulas. Em São Paulo, o governo do estado deu a previsão de voltar no dia 7 de outubro. Isso contando escolas públicas e também escolas particulares. E todas as regiões do estado de São Paulo que estiverem na chamada fase amarela de flexibilização poderão voltar antes, no dia 8 de setembro, para reforço escolar e também atividades opcionais. E aí eu lhe pergunto, doutor, quando a gente fala a respeito de uma criança, que é um ser que está recém conhecendo o mundo, né, conhecendo as adversidades principalmente, como é que é essa ideia? Porque os pais estão, e é compreensivo, apavorados. Mas como não passar esse pavor para a criança, para que ela possa viver um pouco mais tranquila e não trazer consigo esse pavor dos pais? É um momento extremamente delicado, difícil e novo para a pedagogia. A gente sabe que o cérebro humano ele não nasce pronto e, junto com o seu desenvolvimento, é acoplado ao processo pedagógico de ensino, e a gente está acostumado com o ensino presencial, no qual o professor ele tem a possibilidade de ter o retorno a todo momento do desempenho do aluno durante o processo de aprendizagem. Então, assim, além de aprender conteúdo, uma coisa chamada memória de procedimento vai ter que ser muito estimulada agora nesse retorno às aulas. Então, aqui a gente fala da área suplementar motora, uma outra estrutura profunda chamada gânglios da base e cerebelo. Isso aqui no que se concerne a comportamento. Então, a utilização de máscara, a higiene, a distância entre as pessoas, a própria leitura de como o ambiente pode ser o mais harmônico possível numa situação diferente do que a gente conhecia como o antigo normal. E quando você nos diz, doutor, memória de procedimento, seria trazer um hábito para a nossa cabeça, ou seja, acostumar-se com um novo hábito? Sim, que muitas vezes não consegue ser passado simplesmente explicando o que deve ser feito. Então, é a vivência. Por isso que é tão novo, porque até o próprio professor e a escola não sabem exatamente, tem a ideia, tem um planejamento, Sim, mas não sabem exatamente como toda essa mecânica vai acontecer dentro da sala de aula e dentro da escola. Para os pais, é óbvio que vai existir a presença de uma certa insegurança, muitas vezes de uma preocupação, para saber duas coisas, né? Primeiro, se a criança ela está segura dentro do ambiente escolar e se também não se refere a um perigo de transmissão até mesmo para dentro de casa. E segundo, se o conteúdo, o que realmente acaba sendo a nossa preocupação na formação das crianças, está sendo cumprido e passado de forma adequada. O senhor falou a respeito do professor e citou o professor e logo me veio à cabeça, porque essa figura do professor, da professora, nunca foi tão importante, na verdade sempre teve importância, mas o que eu trago aqui de reflexão e até de uma visão crítica, ele acaba se tornando uma figura com uma atribuição a mais dentro da sala de aula, que é também de alguma maneira manter o ambiente ali organizado. Ele vai ficar angustiado por ver crianças amontoadas, aglomeradas, e crianças muitas vezes não sabem os limites. Então, de que maneira não sobrecarregar o professor? É lógico que tudo que é organizado e existe rotina fica mais fácil de ser gerenciado. Mas você imagina, né, Elisa? Uma criança ela consegue perceber que ela não deve levar muito a mão à boca, ao nariz ou aos olhos? É difícil, né? E você vai precisar apresentar esse conceito de uma forma mais arraigada. Será que a criança sabe que é importante ela trocar máscara a cada 1h30, 2 horas? E que tem que ter um cuidado especial de como lidar com isso? Ou então que precisa higienizar as mãos e os objetos que forem compartilhados também precisam desse cuidado especial? Então vai ser muita coisa nova. Lembrando que quando a gente pensa em janela pedagógica, dos 5 aos 10 anos, o ensino presencial ele acaba tendo mais impacto até do que para os adolescentes, quando talvez um ensino online possa ser algo que de alguma forma tenha um sucesso razoável
na transmissão do conhecimento. Mas a presença dos 5 aos 10 anos acaba sendo muito marcante. E se a gente imaginar, a gente está falando do futuro da nossa sociedade. Então é algo extremamente desafiador. Pois é. E, doutor, essa conexão entre os pais e as crianças, evidentemente que os pais querem o bem dos filhos, querem a segurança desses filhos. Mas qual que é a linha que divide a normalidade do excesso? Por que eu pergunto isso? Até que ponto ficar projetando em cima da criança uma insegurança não vai causar uma superproteção e, às vezes, deixando a criança com esse problema, ou seja, projetar a insegurança e a criança acabar se tornando uma criança insegura? Durante o processo de ensino e aprendizagem, existe a questão da pedagogia e do ensino da emoção propriamente dita. E os pais e responsáveis acabam sendo pessoas extremamente ligadas a esse processo. Então, se você projeta como adulto e cria um ambiente de insegurança, de incerteza e potencializa os medos, isso pode prejudicar o próprio desenvolvimento cerebral da criança. E aqui eu digo, áreas relacionadas com o processo de memória, como hipocampo, sofrerem processos, por exemplo, de atrofia e perda da performance desejada do aprendizado. Doutor, e ainda falando sobre excessos, enquanto isso a gente vai até colocando aqui no nosso telão mensagens que chegaram pela hashtag correspondente médico, mas só falando sobre excessos, a criança aprende através de um espelho, ele olha os pais e ele acaba aprendendo pelo hábito dos pais. Não existe a chance da criança, às vezes, ficar muito desesperada, muito preocupada por, às vezes, ver um pai desesperado, ver uma mãe preocupada e ele acabar crescendo sendo um ser humano preocupado além da conta? Sim, a gente sabe que existe uma correlação, por exemplo, dos pais serem de fato deprimidos ou ansiosos com o diagnóstico e só pela questão genética já aumentar o risco dessa criança vir a ser um adulto depois com esse mesmo diagnóstico. Quando você ainda consegue colocar, mesmo que sem querer, um atributo do comportamento e da vivência em conjunto semelhante no mesmo sentido negativo, então você pode potencializar sim. Isso preocupa muito a nossa visão para a questão da saúde mental da criança e também dos pais e da própria família. Hashtag correspondente médico. Você tem filhos pequenos?